Boa noite, meu pessoal do Instagram. Vocês nem me esperavam aqui. Tivemos um problema técnico com o texto. Aí eu falei, por que não entrar para falar com os meus amores? Tá todo mundo sempre esperando nesse horário o texto acontecer, né? Então teve um problema técnico lá. E aí eu resolvi entrar aqui para falar um pouquinho com vocês também nessa noite. Boa noite, meu pessoal do TikTok. Eu estava falando com o pessoal aqui do Instagram que hoje geralmente é o dia do terço na Casa da Caridade. Então o Everton que faz o terço. Só que tivemos problemas técnicos lá na casa e aí o terço acabou não indo para o ar. E eu entrei de surpresa, assim, de surpresa mesmo para falar um pouquinho com vocês, para estudar, para falar das coisas de Deus, enfim, entrei. Então, muito boa noite a todo mundo que está acompanhando nesse momento. Boa noite para você que está saindo do trabalho, para você que acabou de chegar em casa, que está jantando, que está cuidando das crianças. Boa noite a todos vocês que estão na rua ainda, que estão tendo seus afazeres. Olha, antes de entrar aqui, não sabia que ia entrar também, eu estava estudando para a palestra, para o Despertar de quarta-feira. A gente combinou que nós vamos falar sobre como encontrar força e confiança para se afastar sem culpa dos laços familiares que nos fazem sofrer. Muitos de nós, muitas pessoas no mundo inteiro, têm muitas vezes problemas com pessoas que são da própria parentela. Eu não falo família porque teria que falar no conceito verdadeiramente de família, mas vamos dizer, são pessoas próximas, pessoas que nós esperamos muitas vezes cuidado, pessoas muitas vezes que nós esperamos confiança e aí algumas delas nos decepcionam, né? Então, nesse ponto, para chegar nesse ponto da gente conversar, da gente tratar sobre isso, eu também tô lendo um livrinho muito curtinho, né? Que chama O Poder Sobrenatural do Perdão. Não sei se vocês já leram ele aqui, ó. Poder Sobrenatural do Perdão. Eu não sei se vocês já leram ele ou não. Mas ele é bem curtinho e ele vai contando uma historinha assim, ó. Olha só, há uma grande diferença entre ler uma história comovente sobre traição, perdão e restauração e acompanhar bem de perto tudo isso acontecer. Foi este o meu papel na família Vallotton desde quando tudo desmoronou. Essa linda família passou pelo que não merecia, dor intensa e destruidora. Mesmo assim, passo a passo, descobriram a bondade de Deus no perdão. Esse livro nos traz o que precisamos na medida certa: honestidade, inspiração e discernimento. Então você vê que o livro ele vai contando uma história que aconteceu com a família. Então, para a gente poder entrar no assunto da quarta-feira, a gente tem que começar a passar pelo perdão. E como o perdão é difícil, como perdoar é um exercício, é uma prova. Perdoar é uma prova. Por quê? Porque nós escolhemos. Toda prova é escolha. Toda expiação nos é compromissada em outras encarnações, quando a gente ainda está lá, né, na reticidade. Ou seja, perdão é uma prova que depende somente de nós. Acho que a coisa mais engraçada do mundo é que quando a gente está na escola, quando a gente está na faculdade, que nós pegamos matérias, e são matérias difíceis, e são matérias que nos tiram do sério, são matérias que muitas vezes a gente precisa de dias, semanas, meses para começar a entender. A primeira coisa que a gente aprende é que se a gente desistir de entender a matéria, acabou. Você nunca mais vai fazer essa matéria. Se toda vez que não der certo, né? Toda vez que não der certo, você desistir, você falar, não quero aprender como é, acabou. Acabou, exatamente acabou. Agora,
Quando você continua insistindo, você insiste uma, insiste 2 vezes, insiste 3 vezes, lá na 4ª ou 5ª você começa a entender um pouquinho. Comecei a entender um pouquinho do porquê eu estava indo mal nessa matéria. O que é que essa matéria tem para me dizer que eu não consigo entender? Eu tive uma matéria tão difícil, que para mim foi difícil, porque o perdão é isso. Certos motivos para perdoar, para algumas pessoas são mais fáceis, para outras não são. Vamos falar. Às vezes o perdão de alguém muito próximo que nos traiu, para algumas pessoas são mais fáceis. Por quê? Porque elas conseguem visualizar além daquele ato. Elas visualizam o todo, a vida inteira, tudo que foi feito. Elas pesam esse ato com os atos passados. Para outras pessoas, elas são mais capazes de perdoar alguém que lhes fez mal, mas era um estranho ao ninho, do que aqueles que elas já conheciam. E cada qual tem um motivo diferente para ter essa dificuldade ou não. Então, bem assim é uma matéria. Alguns gostam de matemática e outros detestam. Isso não é a matéria, isso é a pessoa, a afinidade e a habilidade para tal. Tem pessoas que não têm habilidade nenhuma com matemática, mas têm muita habilidade com biologia. Quando a matemática entra na vida, para ela é um grande sacrifício aprender. Na faculdade, no direito, nós quase não mexemos com cálculos, mas ainda assim temos alguns cálculos, dosimetria da pena. Então, quando chegou essa parte para mim, não fazia sentido. Eu pensava assim, meu Deus, eu já fiz direito porque não gosto de cálculo e agora estou aqui tendo que ter cálculo. Aí com a maturidade você aprende que todas as matérias são importantes. Você aprende que aquela matéria que você fez lá no pré vai fazer com que você tenha mais disciplina, mais habilidade, mais outras coisas. Oi, Caio, falando de faculdade, um colega meu da faculdade, saudade, Caio, de você. Então você aprende que todas essas matérias, elas fazem total sentido até na vida adulta, até quando você escolhe a sua faculdade. Então, eu tinha muita dificuldade, a professora não ajudava de jeito nenhum, e eu fiquei pensando por muito tempo, meu Deus do céu, o que será isso? Como é que será que eu vou passar por isso? Ao invés de desistir, eu fui lendo livros diferentes, eu fui vendo pessoas diferentes explicando coisas diferentes sobre a mesma matéria, até que especificamente, um professor, se eu não me engano, João, que era um juiz, eu acho que ele ainda é juiz aqui, explicou a dosimetria da pena de uma forma que entrou. Então, muitas vezes, o perdão requer, além da coragem, requer que a gente tenha uma busca que faça sentido sobre isso. Entender por que faz sentido perdoar. Nós começamos a aprender a perdoar, primeiro, porque Jesus disse. Segundo, porque na Bíblia estava lá 77 vezes 7, você faz o cálculo e aí depois você aprende que é a mesma pessoa, aí você fala, meu Deus, aí eu tenho que fazer calculando quantas vezes essa pessoa pode me machucar. Depois você aprende com a religião do medo, se você não perdoar, você vai para o inferno. Depois você aprende que o perdão é um perdão assim, bom, eu perdoo, né? Eu perdoo, mas eu ainda mantenho o ódio dentro de mim. Eu tô com ódio, mas eu digo, eu perdoo porque tá lá dizendo que eu tenho que perdoar. Ou seja, um perdão simultâneo que não existe, que nós aprendemos, mas não existe. Então, você começa a ter uma dificuldade danada nessa matéria. Como é que eu posso perdoar alguém que me causou um mal tão grande que feriu o meu espírito? Como é que eu posso perdoar alguém que me fez um mal tão grande que feriu a minha honra? Como é que eu posso perdoar alguém que estava junto
junto de mim, que deveria me proteger, que deveria me guiar, que deveria me amar e me faz uma violência? Como é que eu posso perdoar alguém desse jeito? Primeiro ponto, que o perdão nunca foi um ato de bondade. Perdão não é ato de bondade, perdão é necessidade. Só que não acontece do dia para a noite, pode demorar anos, pode nunca chegar. Mas dizer isso dentro das religiões, ou dizer isso até aqui na internet sendo religiosa, é um complicador, né? Mayra, como assim? O perdão pode não chegar? Pode, o perdão pode não chegar ainda nesta encarnação. Haverão outras encarnações em que esse perdão poderá chegar. Mas um dos primeiros passos que a gente pode tentar fazer, e é mais tranquilo, é distância amorosa. Porque quando você provoca, se violenta para perdoar alguém, você não está praticando exatamente o perdão dito por Jesus. O perdão dito por Jesus é perdoar e saber lidar com aquilo que aquela pessoa fez com você. É lembrar daquilo que aconteceu, e não ter mais dor, e não ter mais sentimentos desagradáveis. É lembrar daquilo que aconteceu, lembrar da pessoa e pensar que ela siga. Só quero que ela siga. Quando Jesus foi crucificado, nós começamos a aprender, né? Nós começamos a aprender que o perdão já estava presente ali na cruz. E que a justiça não era mais a vingança. A justiça não era mais feita pela vingança. Jesus demonstrou que a justiça era feita pelo perdão. Jesus demonstrou que a justiça era feita pelo perdão. Nós sempre nos perguntamos assim: como eu posso perdoar alguém que assassinou meu filho? Como eu posso perdoar alguém que me violentou? Como eu posso perdoar alguém que durante a minha infância abusou sexualmente de mim? Como eu posso perdoar? A primeira situação é que de fato não se force a perdoar. Temos que ensinar e aprender a entender a situação. Sim, alguém foi mal. Alguém foi perverso. Não, a gente tem que parar de dizer que as pessoas têm loucura, doenças psiquiátricas, quando na verdade elas só são perversas. A gente tem que começar a não diminuir a maldade que foi feita com um nomezinho de uma doença, que além de levar para aquela outra pessoa um álibi, uma diminuição do mal que ela causou, né? Ainda estamos popularizando, sem diagnóstico de profissionais competentes, essas doenças. O que dificulta muito as pessoas buscarem e as pessoas se tratarem. Então, enfrentemos o fato que existem muitas pessoas maldosas, mentirosas e perversas. Como existem pessoas também que não são maus, são frustradas, mal-sucedidas, incompetentes. Tem pessoas que têm dentro de si um pote, só que está cheio de lama, que ela juntou a vida inteira. O que sai de um pote de lama é lama. O que sai do pote de lama é lama, a não ser que ela própria limpe isso que está no pote e transforma em água. Para transformar em água límpida aquilo que está dentro dela, ela vai precisar deixar se derramar tudo aquilo enquanto ela consome coisas boas. Geralmente essas pessoas não têm predeterminação de buscar o bem. Elas aprenderam que o mal esconde as máscaras perfeitas, ou por trás de doenças psicológicas, ou por trás de religiões, ou por trás de ideologias. Hoje em dia o que nós temos são máscaras sociais. Então, primeiro fato, existe maldade, existem pessoas más, existem pessoas que têm falhas de caráter terríveis
E mais ainda, existem pessoas que, além de não aceitarem que tem, não acreditarem que tem, elas não vão buscar ajuda, nem principalmente melhora. Dito isso, nós não podemos mudar as pessoas, mas nós podemos mudar como nós entendemos os atos das outras pessoas. Essa pessoa que te praticou mal, e eu não vou somente te dizer aqui que ela irá colher o fruto da maldade na justiça divina, mas o primeiro passo, dependendo do que te aconteceu, é a justiça da terra. Perdoar não significa buscar justiça. Perdoar significa que você não quer a vingança, você quer a justiça. E o mais correto, verdadeiro e responsável é que alguns atos praticados contra as pessoas precisam ser definidas e julgadas dentro da justiça do homem também. Porque se nós começássemos a falar aqui sobre perdão, esperando apenas a lei do retorno que vai acontecer, nós estaríamos colocando várias pessoas que vivem em situação de violência extrema dentro das suas casas, ou sendo religiosos permissivos para que outras pessoas possam machucar as pessoas. Então, o trabalho maior é realmente da vítima. Eu fico pensando o quanto muitas vezes, em várias palestras que eu já assisti, os palestrantes têm uma tendência a querer sempre explicar, sempre dar uma explicação do fato daquela pessoa que é má caráter, né? Ela tem que ser perdoada. Isso é fato. Isso não precisa ser dito em palestra. Mas o tempo inteiro, quando as pessoas erram com a gente de forma absurda, as pessoas querem que nós simplesmente nos calemos, suportemos e seguimos em frente, deixando as outras nos baterem, nos caluniarem, nos diminuírem. Enquanto se pensa na pessoa que praticou a violência e que precisa do perdão, se deixa de lado a outra parte, que é a vítima e que precisa de acolhimento. Você ter a coragem de religiosamente pedir que uma mãe perdoe simultaneamente o assassino do seu filho, que uma mulher perdoe simultaneamente o abusador, que uma mulher perdoe simultaneamente as agressões sofridas na internet, é porque você ainda não se colocou no lugar dessa pessoa. Não se colocou na empatia. Então, não. Eu nunca viria à internet para pedir o perdão a todo custo. Se nós não conseguimos perdoar no início, nós iremos assistir, nós iremos nos afastar para observar tudo o que aconteceu. Entender que nós, ou quem for a vítima, ou quem for, o assediador, o culpado, entender as partes. Segundo, compreender que nós não podemos ser o depósito do lixo dos outros. Eu não quero ficar presa a quem me fez mal. Eu não quero ficar presa a quem mentiu. Eu não quero ficar presa a quem inventou, a quem violentou. Meu caminho é outro. Essa pessoa é que precisa segurar o próprio lixo dela, a própria frustração. Tem pessoas que não conseguem ser bem-sucedidos na vida, que não conseguem ter uma relação familiar bem-sucedida, que não conseguem ser boa mãe, bom pai, bom filho. Tem pessoas que não conseguem, durante várias encarnações, serem bons seres humanos. Acima de tudo, ser bons seres humanos. E isso pode atacar quem for, pode mentir contra quem for, não vai mudar o fato do seu fracasso. Aquelas pessoas que não sabem lidar com seu próprio fracasso tendem a atacar e ferir os outros para amenizar. Só que lá na frente começam a entender que isso não cura o vazio do fracasso que se tem na vida. De jeito nenhum. Pelo contrário,
isso aumenta. Isso aumenta o seu fracasso. Porque você passa a não ter só atos de maldade, atos de mentira. Você passa a ter atos de ódio. E que é bem mais difícil de lidar. Nós precisamos tentar não fazer isso com as outras pessoas. Só dá para quebrar esse círculo de maldade quando nós tentarmos não sermos maus com as outras pessoas. Quando tentarmos não fazer mal a ninguém. Mas aqui também não vou dizer para você, Chico tem uma frase muito bonita e que eu compreendo inteiramente o que ele quis dizer. Quando ele disse assim, é melhor ser a vítima do que o algoz, né? É melhor ser o ofendido do que ofensor. Eu entendo completamente o que o Chico quis dizer com isso. Mas chegamos em tempo que o melhor é não ser nem ofendido e nem ofensor. O melhor é que a gente partilhe das boas maneiras sociais que precisamos ter, mas acima de tudo, dos bons exemplos que Jesus deixou nos princípios cristãos. Então não vamos romantizar a questão de ser ofendido. Não é sendo ofendido, maltratados e violentados que nós comprovamos a nossa cristandade, que nós comprovamos a nossa busca pela evolução. O correto, o certo é que ninguém seja ofensor e que também ninguém seja ofendido. Vamos conseguir isso por agora? Certamente não, mas só conseguiremos no futuro se nós começarmos por nós. Não posso mudar uma pedra, miolo de pedra é pedra, mas eu posso mudar o meu caminho diante daquela pedra. Eu posso simplesmente desprezá-la, eu posso simplesmente afastá-la e colocá-la onde eu quiser, e eu posso simplesmente ignorá-la. Simples assim. Agora, as feridas que você angariou durante essa caminhada, durante esse tempo que você teve que conviver com pessoas desse tipo, não se curam de um dia para o outro. Elas precisam de ungüentos, elas precisam de tempo e, acima de tudo, elas precisam de paz. Perdoar é dar valor à sua paz. Nada que fira a sua paz vale a pena. Se torna caro demais. A nossa paz é uma das virtudes mais caras que nós temos. Então é preciso se resguardar, se proteger. É preciso se curar. Porque senão as pessoas te ferem e você também vai ferir outras pessoas. E essa roda, esse círculo vicioso não para nunca. Não para nunca. É claro que muitas vezes, a gente se descontrola dentro dos nossos sentimentos e sai para fora aquilo que é um rompante, como dizia a minha avó. Mas é necessário raciocinar depois. É necessário entender depois que todas as coisas passarão. Só permanecem ativas nesse mundo as pessoas que passam percebidas pela sua bondade. Jesus Cristo dizia que os seus servos serão conhecidos pela sua bondade. Você pode até lembrar, sim, de uma pessoa que fez muito mal na história. Porque certo tipo de histórias precisam ser contadas para que elas não sejam repetidas. Então você pode lembrar, vou dar um exemplo, você pode lembrar de alguém como um Hitler. Você pode lembrar. Por quê? Porque a história é sempre contada para que no mundo inteiro não seja mais repetida. Mas o primeiro ponto é que você, nem ninguém, nunca lembrará dele com amor. É que você e nem ninguém nunca lembrará dele com carinho. Você nem ninguém lembrará dele com paz. O nome dele jamais será pronunciado para momentos pacíficos. O nome dele jamais será pronunciado em momentos de alegria. O nome dele virou uma forma de
alertar as pessoas para o mal. De outra forma, o que eu quero dizer com isso é que muitos outros nomes serão sempre lembrados pelos exemplos e as teorias que eles tiveram de perdão e de bondade. Duvido que alguém não saiba quem é Gandhi. Duvido que alguém não se lembre quem é João Paulo II. Ou quem é Madre Teresa, Irmã Dulce. Todas essas pessoas passaram por aqui, foram perseguidas, caluniadas, maltratadas. Alguns deles, enquanto em vida material, sequer eram bem vistos. Demorou um tempo até que o mundo pudesse abrir os olhos para os exemplos que foram deixados por eles. Infelizmente. Bom, estava passando o carnaval, eu gosto de assistir às escolas de samba, e aí eu vi que a escola que ganhou no Rio, acho que foi a Viradouro, ela homenageou o mestre da bateria. Me corrijam, porque eu posso trocar as bolas aí. Ela homenageou o mestre da bateria. Não sei se é Cissa o nome dele, ou Sica, me lembrem aí. E a escola inteira foi uma homenagem. E no enredo da escola, se você reparar, eles dizem que não vão esperar homenagear na saudade. Bom, vendo isso, você começa a perceber que a humanidade, ela tem ainda a teoria de precisar homenagear na saudade, de precisar reconhecer depois que se parte a pátria espiritual, de precisar que a pessoa não esteja mais aqui para falar aquilo tudo que se falava, para fazer correspondência. Quantas oportunidades nós não já perdemos, né? Nós não já perdemos por não vivenciar pessoas que estão aqui. Quando eu vi essa escola de samba fazendo isso, eu pensei exatamente, por exemplo, em Chico Xavier. Como foi perseguido, como foi violentado no sentido espiritual, psicológico, Chico Xavier. Para só depois a gente perceber como era grande todos os exemplos de Chico. A Moni do TikTok está me perguntando se você escolheria o conforto da ilusão ou a dureza do real. A dureza do real vai ser sempre a melhor escolha. Só que a dureza do real não significa dizer que a realidade precisa ser violenta. Tudo é a forma como se diz, tudo é a forma como se leva. E principalmente, essa dureza do real não pode ser efeito de ego alto. Quando você for falar uma verdade, veja bem como você fala, porque a primeira coisa que você tem que perceber é se essa dureza do real que você está fazendo é o seu ego que está alto, você está fazendo para se vangloriar, ou você está fazendo realmente porque aquele caso precisa da verdade. Eu não posso dizer que eu preferia a dureza da verdade, eu preferia a verdade. Falar a verdade pode ser duro e pode ser amoroso. Então, eu escolho sempre a verdade amorosa, não a dureza da verdade. Se é verdade, não necessariamente precisa ser duro. Aí vai depender de como se lida com a verdade. A verdade é sempre a verdade. Eu prefiro a verdade. A dureza, não. Vamos ver. Então, quando eu vi essa escola de samba fazendo isso, eu fiquei extremamente feliz. Pela primeira vez, alguém que deu a vida ali na bateria, ou seja, durante a vida inteira tocando ali na bateria, recebe uma homenagem ainda em vida terrestre. Olha que bacana. No livro Profeta, eu sempre disse para vocês também que é o caso de um profeta, Al-Mustafá, que passou 12 anos em uma cidade tentando ensinar para o povo daquela cidade várias coisas bonitas sobre amor, sobre perdão, sobre casamento, sobre filhos, sobre tudo. E as pessoas em 12 anos nunca quiseram saber dos ensinamentos de Al-Mustafá.
E aí um belo dia ele vai para uma colina e avista um barco e percebe que aquele barco é da ilha dele, da ilha a qual ele pertencia. Então ele disse: pronto, está na hora de eu ir embora, está na hora de eu voltar para minha casa. Eu tentei ensinar aqui tudo que eu podia, mas as pessoas não quiseram saber. Quando ele sobe na colina, que ele diz que vai embora, as pessoas daquele vilarejo se reúnem ao redor dele e começam a dizer: não, você não vai embora até que você nos ensine tudo que você sabe. E um por um iam perguntando para ele: e sobre o casamento, o que você nos diz? E sobre o amor, o que nos diz? Sobre o bem e o mal, o que nos diz? Certo? E ele ali começa a dar os ensinamentos que ele não pôde dar durante 12 anos porque ninguém quis saber. No momento de perder, o povo recorreu a ele. O nome desse livro é O Profeta, de Khalil Gibran. É um livro que não é religioso, mas é um livro totalmente espiritual e muito bem explicado pela Lúcia Helena Galvão no site, no YouTube da Nova Acrópole. Você vai encontrar várias palestras sobre ele. É um livro que vale a pena ter como livro de cabeceira. Com esse livro, você pode trazer vários exemplos também que acontecem. Exemplos como quem? Jesus. Jesus passou pela terra 33 anos, desde a sua mocidade, pregando paz, caridade, amor, fazendo seus milagres, seus ditos milagres, curando pessoas. E aí eu não estou falando só de curas físicas, de curas espirituais, não julgando pessoas. Jesus passou a vida inteira aqui pregando o que era a verdade. Não atirem a primeira pedra, não atirem pedras, não julguem os seus irmãos, tire a trave do seu olho. E tudo isso, E tudo isso pregado, para quê? Para ser morto e crucificado por nós. Nós escolhemos que Jesus fosse crucificado simplesmente porque ele pregava o amor. Então, na realidade, se você parar para pensar, o difícil não é ser ruim. Ser ruim, ser mal, ser odioso é fácil. Praticar o mal contra os outros, mentir, Então, isso é muito fácil. Difícil é ser bom. Difícil é silenciar diante dos tropeços. Difícil é silenciar durante da violência. Difícil é silenciar diante da dureza do coração humano. Porque aí é que tá. Nem toda dureza é verdade. A maioria dos corações duros são frustrações, são decepções, são pessoas que não conseguem caminhar sem derrubar alguém. Então, ser mal é mais fácil. É o caminho mais fácil. Ser bom é que é difícil. Para você ser bom, é necessário você fazer a reforma íntima, é necessário você parar de pensar só em você, é necessário que o tempo inteiro você esteja se vigiando. Orai e vigiai, mas não a vida do outro. Orai e vigiai a sua vida. Vigiar se você está sendo humilde ou não. Sem humildade não há caridade, e sem caridade não há salvação. Todos os tipos de caridade precisam de humildade. Todos os tipos de bondade precisam de humildade. O que Jesus Cristo mais demonstrou foi humildade. Mesmo tendo condição de ser só um ser divino, escolheu a roupagem humana, principalmente nessa fragilidade desses corpos que nós temos. Escolheu sentir dor, escolheu sentir medo, escolheu sentir as sensações que nós temos para nos provar que todos nós podemos fazer o que ele fez. O que se tem que pensar é que a escolha será sempre sua. Você pode escolher o caminho da maldade,
E certamente isso pode te trazer algumas pequenas felicidades, felicidades ilusórias. A felicidade de derrubar alguém, de pisar em alguém, de diminuir alguém, de xingar alguém, pode acontecer durante 10, 20 segundos, 30 segundos. O problema é que mesmo que você faça isso com outras pessoas, não vai mudar quem você é. Machucar alguém, derrubar alguém, pisar em alguém, mentir contra alguém, não vai mudar o ser desprezível e pequeno que você se tornou nessa caminhada. E no final das contas, quando você já tiver com uma idade avançada ou prestes a partir a padre espiritual, vai ter um dia que você terá que se sentar e pensar: quem eu sou? Quem eu fui nesta encarnação? Como eu passei para as pessoas? Será que quando eu desencarnar, eu terei 6 pessoas para segurar a alça do meu caixão? Será que 6 pessoas lembrarão de mim com amor? Será que quando eu partir, minha vinda a esse plano foi indiferente? Pisar em alguém não vai mudar o ser desprezível que você se tornou. Só quem pode mudar é você mesmo. Só quem pode mudar é a pessoa que está nesse caminho. Então, o que eu digo para as pessoas que têm algo a perdoar, e eu acho que todos nós temos algo ou alguém para perdoar, todos nós, é que o perdão não é ato de bondade. O perdão é pelo bem da nossa saúde mental, espiritual e também física. Não é esquecer o que a pessoa fez com você, é entender o que ela fez e que o que ela fez foi errado e que o que ela fez, ainda que não mereça o seu perdão, você vai dar porque quer se libertar dela. Quem é vítima não precisa ter vergonha do que fizeram a ela. Não precisa se envergonhar diante de ninguém. Você conhece a sua verdade. Você conhece a sua vida melhor do que ninguém. Quantas vítimas se envergonham? Quantas pessoas caluniadas na internet se envergonham, se suicidam, entram na depressão, ficam dentro de casa? Quantas vidas tiradas por uma internet? Não, por pessoas que são irresponsáveis dentro da rede. E as vítimas se calam e têm vergonha. Quantas mulheres abusadas sexualmente não buscam a justiça com vergonha do que aconteceu? Enquanto vivermos num mundo onde as vítimas precisem sentirem vergonhas das calúnias e dos ataques perturbados, perturbados que as pessoas fazem contra elas, mas ainda não estamos no caminho de virar um planeta de regeneração. O melhor conselho que eu possa dar, e aí por experiência própria, é que o único juiz que você precisa temer, você pode dizer é Deus. Não, Deus não te julga. O único juiz que você precisa temer é aquele que vai te encontrar daqui a pouco. O único juiz está em cima da tua cama, ou guardado no teu armário, e você vai tirar daqui a pouco. Chama-se o travesseiro, a consciência. Fora esse, você não precisa se preocupar. Não queira que as pessoas te enxerguem com os olhos, da unanimidade. Permita-se para algumas pessoas ser considerado vilã. Faz parte do processo de cada um de nós. Nós não precisamos que todas as pessoas nos amem, gostem de nós. Nós precisamos apenas que elas nos respeitem. Para buscar o respeito, a gente usa todas as armas da justiça. Perdoe, mas se não for interessante, se não for pacífico nem amoroso, se distancie. Distância amorosa. Se preserve seu espírito, preserve sua alma, preserve sua integridade em primeiro lugar. Ninguém
que critica tanto os outros, construiu algo, calçou seu sapato. Você não precisa dar satisfação a ninguém, a não ser a sua própria consciência. Então, o perdão não é andar junto com quem nos maltratou. O perdão é saber o que ela fez, entender que o problema é dela, que o violentador é ela e seguir o nosso caminho deixando ela para trás, porque nós não merecemos arrastar tamanha frustração, tamanha decepção e muito mais nos vincular a um ser desprezível. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Entrei para falar mesmo um pouquinho com vocês, porque o texto não foi no ar, nada preparado, só uma conversa mesmo. A gente se vê amanhã, tem um live 8 horas com o Centro Espírita Erasto aqui no canal. E também tenho quarta-feira Despertar com Mayra Rocha na Casa da Caridade às 7h30 da noite. Não precisa se inscrever, é só comparecer lá. E quem não for na Casa da Caridade, é só acompanhar pelo YouTube, tá bom? Quarta-feira, Mayra Rocha presencial na Casa da Caridade. E amanhã, Centro Espírita Erasto também tendo live. Aí, ó, Centro Espírita Mestre Erasto, tá aqui, ó, o pessoal do centro. Amanhã nós temos um encontro, viu? Ansiosa por conversar com vocês. Um beijão para o meu povo do TikTok, um beijão para o meu povo amado do Instagram e até amanhã, depois de amanhã e sempre. Eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo.